dia, meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020. Eu estou triste, mais uma vez, combatendo a incredulidade das pessoas do mundo católico. Lamento muito ter que dizer isso, mas eu sou forçado a dizer isso. Logo pela manhã, hoje mais de 7 horas da manhã de hoje, eu vi pela TV Gazeta uma transmissão de uns pescadores dando uma entrevista a um repórter sobre São Pedro. Pescadores diziam que ele era o protetor dos pescadores. Por isso faziam reverência àquela imagem de gesso, né, sem vida, aquela imagem que tinha olhos, mas não enxergava nada, tinha nariz, mas não sentia nenhum cheiro, nenhum odor, tinha boca, mas nenhum som saía daquela boca lacrada, tinha ouvidos, mas infelizmente não tinha tímpanos, não tinha nada, não podia ouvir coisa nenhuma, o menor ruído lá de fora, o maior ruído lá de fora ele não podia escutar. As mãos eram fixas, sem poder se estender para ajudar quem quer que seja. E tinham pés, mas infelizmente não saíam do lugar, a não ser que alguém o pegasse, aquela imagem de gesso, e colocasse em um lugar ou outro. E naquele momento, as pessoas louvavam a São Pedro, mulheres, homens, e quem podia, não é? Em uma reverência tão grande que fazia dó. Vi, já devido a essa pandemia, como falou o repórter, devido a essa pandemia que nós estamos passando, não foi possível se juntar aquele aglomerado de pessoas, aquela multidão, para acompanhar a imagem que todo ano, tradicionalmente, ela sai num barco, lagoa fora, acompanhada de muitos outros barcos. E às vezes, em uma dessas procissões, alguns barcos já viraram e mataram algumas pessoas, alguns devotos, mas nem isso as pessoas tomaram por exemplo. E então tinha o senhor José Carlos Davino dando uma entrevista dizendo que São Pedro era o protetor dos pescadores e que por isso ele era reverenciado daquela forma todos os anos. Mas desta vez, devido à pandemia, era diferente, pouquíssimas pessoas podiam acompanhar essa procissão. Olha, seu Pedro, aliás, seu José Carlos, o protetor de vocês, pescadores, é Jesus. Pedro foi apenas um dos apóstolos de Jesus, que foi chamado para ser um dos 12 apóstolos e levar o Evangelho de Cristo adiante. Depois que ele foi crucificado, subiu para os céus. Ele impôs esse cargo aos seus discípulos, inclusive Pedro foi o mais destacado de todos. No dia que eles estavam pescando no mar, e não tinha peixe nenhum, fazia horas que estava ali, jogando a rede inutilmente, em vão, quem apareceu andando sobre as águas? Foi Pedro? Foi São Pedro? Não, foi Jesus. Quem deu ordens a ele a jogar a rede para o lado direito do barco foi Jesus. E quem disse, Senhor, nós já vamos fazendo isso há várias horas e não pegamos nada, o Senhor manda a gente jogar a rede para esse lado do barco? Foi Pedro que disse isso, São Pedro.
E Jesus disse, vai Pedro, lança a rede. E eles lançaram a rede e pegaram vários peixes enormes. Foi Jesus que os protegeu daquela tempestade enorme que ele estava no barco. Eles estavam no barco, no mar, levantou-se aquela tempestade, a ventania, e Jesus dormia no barco. Quem acalmou o mar? Quem acalmou a tempestade? Quem acalmou os ventos? Acalmou os ventos. Foi Jesus, não foi São Pedro. São Pedro, como já disse, vou repetir, foi apenas um dos discípulos de Jesus. Entendeu? Inclusive, ele foi crucificado de cabeça para baixo porque pediu isso, dizendo que não era digno de ser crucificado como Jesus foi. Então, diante de todas essas cenas desagradáveis, as pessoas continuam erroneamente adorando essas imagens de escultura de gesso, homenageando-as como se realmente elas merecessem esse tipo de louvor. Não, todo louvor, toda adoração deve ser dirigida ao Filho de Deus, aquele que nos provém de alimento, que manda a chuva para regar a terra e a terra brotar a erva que nos dá alimento, que conduz as fontes de águas para mitigar nossa sede dos animais, das plantas. Esse é quem deve ser adorado. Aí vem pouca gente, algumas pessoas fazem uma dor, coloca, como esse colega do seu, José Carlos Davino, que é também pescador, pega São Pedro, as imagens de São Pedro, 4 homens carregando aquela imagem, ingenuamente, entoando louvor, cânticos de louvor, aquela coisa que não tinha vida, que não podia fazer nada por eles. Entendeu? E eu me deparei pela manhã, como já disse, como ia dizendo e acabou de falar agora, acabei de dizer agora, as pessoas colocaram a imagem de São Pedro sobre um carro de bombeiro, parece, se não me engano, a sair pelas ruas afora, pelas ruas de Maceió, Alagoas, já que as pessoas não podiam segui-lo em procissão devido ao grande número de pessoas e à pandemia que estava atuando atualmente. Pondo esse povo no lugar onde ele devia estar há muito tempo. E então as pessoas das sacadas dos prédios, acenando, louvando, outros mostrando imagens de esculturas, imagenzinha, significando que era devoto daquele tipo de santo, que eles consideram santo. E os bombeiros, rua fora, exibindo aquela imagem sem vida, aquele troço de gesso que não tinha vida nenhuma, que nenhum poder tinha para poder ajudar as pessoas, para poder abençoar as pessoas. Como pode uma imagem de escultura de gesso proteger um grande número de pessoas que pescam, que são pescadores, que vão ao mar para adquirir o pão de cada dia dos seus filhos? Como é que eles continuam com essa ignorância tão grande, continuando adorando imagem de escultura sem a menor esperança de poder salvá-los, atender aos seus pedidos? Portanto, toda essa abnegação, todo esse louvor, toda essa atenção, de maneira nenhuma deveria ser dirigida a uma imagem de escultura, de gesso, sem vida. Eu insisto em dizer, uma imagem inanimada, sem vida, mas sim seria dirigida ao verdadeiro Deus, aquele que tem vida, que ouve, e aquele que, além de ter vida, nos deu a vida, nos dá a nossa alimentação diária, alimenta os animais, as plantas, mitiga nossa sede. É a esses dois, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, e o seu Filho Jesus,
quem deve ser dirigido todos esses louvores. Por isso que eu continuo dizendo e combatendo sempre o meu repúdio a essa falta de espiritualidade desse povo ignorante a respeito das leis de Deus, a respeito do grande Criador da natureza, o grande Criador do mundo, das coisas que nos cercam, e tudo quanto Ele nos dá, e convém do seu poder, e vem do seu poder. Então, pessoal, eu imploro a vocês que reflitam, revejam seus conceitos sobre a questão dessas adoração pagãs, de imagem de escultura, ainda enquanto vocês podem se arrependerem, ainda estão vivos e podem se arrepender disso, porque na verdade é um sacrilégio, é um pecado, é uma abominação, segundo está escrito na Bíblia Sagrada. Não sou eu, sou apenas um emissor, um transmissor da palavra de Deus, porque vocês precisam ser alertados quanto a essa adoração falsa, pagã. Porque se vocês morrerem assim adorando essas imagens de esculturas, vocês não vão entrar nos céus. E os céus não é um conto de fada, não existe só nos livros, na nossa imaginação. É uma coisa real, tão real quanto a morte. Existem os céus, existe o Deus Todo-Poderoso e Ele precisa ser adorado, precisa que vocês voltem-se para Ele. Como Ele diz, voltem-se para mim e eu me voltarei para vós. Ouviu? É isso que vocês devem fazer. Mas continuar nessa ignorância espiritual, dá-me dó, tenho pena de vocês. Dá-me pena porque eu me baseio no tempo em que eu também era ignorante espiritual e que convivi muitas vezes, me via ao lado de minha mãe, pequenininho, 12 anos, acompanhando procissões, rua acima, rua abaixo, entendeu? Com aquela imagem de escultura, não andou, rodeada de flores, tendo aqueles católicos, aqueles beatos, numa devoção incrível, imensa. E eu no meio, mas até o momento em que eu não descobri a quem verdadeiramente a gente podia adorar. E a Bíblia diz para esses padres, esses sacerdotes de hoje, falando para os sacerdotes de antigamente, que diziam, escribas e fariseus, sacerdotes, vós hipócritas, vós não entrais e não deixais os outros entrar no reino de Deus. Agora, eu digo para mim, eu mesmo, José Paulo, esses sacerdotes de hoje servem de ferrolho para trancar a porta da entrada dos céus para esses católicos que continuam adorando imagens de escultura sem poder ultrapassar o limiar da porta celestial. Por causa da ignorância desses padres, desses sacerdotes, que continuam fazendo com que eles adorem essas imagens. Porque se eles se dessem ao trabalho de explicar direitinho ao povo, como eu estou explicando aqui, que essa adoração é pecaminosa, é abominável a Deus, as coisas mudariam completamente. No meu tempo de menino, o número de imagens que a gente via nas igrejas, nos templos católicos, era muito, mas muito mesmo, que a gente não sabia a quem devotar aquela atenção. Eu mesmo saía me ajoelhando nos pés de um, nos pés de outro, nos pés de um, nos pés de outro, e não sabia realmente a quem estava adorando. Era uma multidão de santos que vivia na minha cabeça e que eu prestava esse tipo de adoração, sem saber que era pecado. Mas um dia fui despertado pelo próprio Espírito Santo, pelas pessoas que representavam a Deus aqui na terra, e deixei tudo isso, toda essa adoração falsa, eu deixei e passei a adorar o Filho de Deus, aceitando Ele como meu Salvador, único e suficiente, e conheci então o verdadeiro Deus que me deu vida, que me dá vida e dá a vocês também. Com vocês pode acontecer a mesma coisa. Deixem tudo, essa adoração, passe a adorar aquele que deu vida, que deu a sua vida por amor a vocês, para lhes livrar do inferno de fogo, da lei do pecado e da morte. Façam isso o quanto antes, enquanto vocês têm tempo para
fazer esse tipo de ação que é tão benéfica para o seu espírito. Principalmente agora, nessa pandemia que nós ainda estamos vivendo ela, esses momentos difíceis, como é que vai pedir que as pessoas façam pedido a uma imagem de escultura que não houve, que não pode atender a vocês nem nada? Portanto, refaçam sua fé, aceite Jesus como seu Salvador e sejam felizes para no dia do arrebatamento nós entrarmos juntos para os céus, ok? Esse é o recado do José Paulo de Barros. Dê um like e subscreva se gostaram da minha mensagem. Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre.